e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando, convidada especial, a primeira do programa Fatos e Relatos, a vida como ela é. Mestre em comportamento, mestre em psiquiatria e mestre em ajudar pessoas. Sandra, me fale um pouco de você. Nossa, com toda essa apresentação, né? Edith, também sou muito grata por ter cruzado, né? A tua vida e ter ficado, né? Que eu acho que é o mais importante. Em todos os dias a gente tem o desafio justamente no nosso dia a dia, né? De receber o que fazer quando a gente recebe um diagnóstico, né? Eu tento tratar todos os pacientes que cruzam por mim exatamente da melhor forma possível e entendendo a dor dele, né? Não dando importância para a doença dele, tratando ele como uma pessoa normal, mas com o cuidado dele. Por quê? Porque quando a gente tem um diagnóstico, né? Eu posso citar, no meu caso, quando recebi o diagnóstico que eu... Olha quanta experiência. Agora nós vamos para os fatos verdadeiros. Exato. Me conte, Sandra. Quando eu tive o diagnóstico que eu tinha que tirar um pedaço, fazer uma lobectomia, tirar um pedaço do meu pulmão, de um órgão que eu nunca imaginei na vida que eu teria algum problema, porque eu sempre me considerei saudável, sempre... pratiquei atividade física, nunca fumei, nunca gostei de cigarro. E aí, simplesmente, eu tinha que tirar um pedaço do meu pulmão, porque tinha uma infecção ali, que, claro, poderia vir um anato patológico, um câncer, alguma coisa assim. Graças a Deus, não. Era só bicho multiresistente, né? Quem vive em hospital, né? Exato. Então, não adianta. E aí, o que fazer com esse sentimento, né? O que a gente tem que fazer é tentar entender... Tentar trocar por pensamentos bons, não é fácil, né? Porque a gente sempre pensa o pior, tinha filha pequena na época, né? Mas, segundo o médico, que foi o cirurgião que me operou, que é quem é responsável pelos transplantes de pulmão, o meu caso não era importante. Porque, claro, perto de um transplante de pulmão... Só perde um labo, exato, tá tudo certo. Só ia tirar o lobo médio do pulmão. Mas aí, Sandra, e era isso. O quanto na nossa área a gente precisa ser resiliente. Você ouve todos, na minha área como na tua, você vê coisas assim, além do normal, e a gente tem que levantar a cabeça e tem que ser resiliente. Sandra, hoje nós vamos falar, nós temos poucos minutos, a gente poderia falar como eu gostaria de falar muito tempo. Todo dia eu escuto as consequências de uma angústia e de uma ansiedade. Qual é essa diferença? Então, eu imagino você dentro dos hospitais, sabendo que teria que tirar, assim, não vão falar... Você é doutora nisso, de falar palavras técnicas. A Sandra é ótima de falar na área, ela é aromaterapeuta, ajuda pessoas, porque ela sabe o quanto se encher de medicamento faz mal. Nós sabemos que as pessoas hoje de 95 anos, até 50 não tomavam medicamento. E aí? E hoje eu me sinto, às vezes... sem saber o que fazer. Mas vamos tentar. O que eu fiz agora? Mostrar que o perfeito pode ser imperfeito. Que de repente todos têm uma programação, tem que fazer isso. Atenção, não precisa fazer nada, seja você. Sandra, eu te conheço tanto tempo. Uma pessoa sensacional nos uniu e é para a vida. Exato. Não vamos chorar. Não. As pessoas conhecem Gisele Bündchen muito bem, né? Grande amiga e menina, Valdir, e a mãe da Gisele, Vânia, não vamos chorar. Não, uma coisa boa. Angústia e ansiedade não estava no cronograma. Mas eu tenho que dizer que quando duas pessoas se aproximem, sempre tem algo maior. E a gente tem que, quando se fala de angústia e ansiedade, ver o bem maior. O que é uma angústia? Angústia
é terrível, principalmente no que a Sandra faz e na minha profissão. Angústia é quando você tem algo dentro de você e você não consegue expressar. Você começa a criar palavras que eu escuto todo dia no consultório. Eu criei um ranço daquela pessoa. Eu digo, você falou para ela, não, pelo amor de Deus. Eu digo, não, isso se torna uma angústia. Angústia é aquilo que você tem, que você não consegue falar e você fica doente. E fica remoendo aquilo lá no fundo. Exato. Uma palavra que tu ouviu de alguém e não gostou. E às vezes aquela pessoa, se você não falar o que você não gostou, de repente aquela pessoa nem quis falar isso. Ela nem sabe que ela te desagradou. Então, isso se chama hoje no nosso programa as consequências de angústia e ansiedade. O que tu diria de angústia? Como isso impacta na tua profissão? Quando tu vê as pessoas. É que é meio que impossível, às vezes, a gente fazer um exame de uma criança, ver uma doença grave e ir para casa e não pensar naquilo. Então, o meu jeito de lidar hoje é eu uso os óleos essenciais. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou chegar em casa ansiosa com aquilo ou angustiada com aquilo? Não. Eu vou inalar o óleo essencial, vou rezar para aquela pessoa, para que ela caia em boas mãos, para que ela tenha um excelente tratamento, né? Que ampare o coração daquela mãe, né? Porque criança sempre é mais complicado, a gente se comove mais, né? Você faz mais exames, dá mais o diagnóstico, o exame quando você faz, eu sei que é tudo técnico. É mais em criança ou criança, adulto, tudo? Todas as idades. A gente faz exames de todas as idades. E desde um PET scan? A gente faz... Eu trabalho mais hoje em dia na ressonância magnética e na tomografia, né? E no outro hospital eu trabalho na gerência, então é mais administrativo. Mas a gente trabalha em um hospital oncológico, então pega só coisas horríveis, né? Então... Tem muito câncer, sim, cada vez mais. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas tem tanta criança assim. Mas é que como é um hospital referência, vem tudo Rio Grande do de Sul. mais grave para ali. Vem de fora do estado, muita gente também. Tem tratamentos que só tem ali, no país só tem ali, né? Mas a gente pega Alzheimer, a gente pega Parkinson, cirurgia de Parkinson. Então, de todos, né? Pesquisa com esquizofrenia, com bipolaridade. Sandra, o que nós temos em comum e por isso essa troca é tão fantástica? Eu faço todas as avaliações neuropsicológicas e eu posso dizer quanto é importante ter um diagnóstico precoce de Parkinson e de Alzheimer. Quanto isso é importante, né? Câncer. Quando eu sinto, sabendo que nós falamos de angústia, angústia desenvolve câncer. Você concorda com isso? Você acha que essa minha... Bom, aí é estudo, não é Edith que fala. Aqui não é Edith. Aqui é Edith como psicóloga, a Edith como clínica na saúde e a Edith como neuro. Por falar, eu vou contar um fato e um relato. Eu essa semana fiquei indignada, muito indignada, não vou citar nomes, não vou citar nada. Com uma criança que veio para mim com 13 anos para ver um diagnóstico. E já veio com diagnóstico. Um laudo bonito, papel bonito, tudo muito bonito. Mas olha, Sandra, nós que acolhemos tantas pessoas, e eu fico muito assim... Eu vou dizer que a criança tem autismo, eu vou encontrar uma mãe feliz ou triste? Eu vou encontrar uma mãe que chora ou que diz assim, tem tantos benefícios? Tem tudo isso hoje em dia. Tem tudo isso. Mas lá a mãe queria encaminhar ela para um profissional. Isso aqui é um relato que deve ser levado em conta. De tudo que nós falar. Mas, Sandra, você acredita que veio assim, teste de autismo e a mãe não concordou e disse não. E o menino disse, eu quero voltar na doutora Edith. Tem 12 anos, quero voltar na doutora Edith. Mas ele veio de um neuro que alguém indicou, colégio, no caso,
dá para dizer, jamais vou dizer nome, eu não vou expor nenhum. E quando eu fiz o teste dele, eu vi que o profissional, e não tem por que não dizer, no teste VIS que aplicou de 15 testes, 1. Olha que nós estamos falando um relato. Essa semana, eu fiquei, aí sim, voltei para casa com uma angústia. Olha só, eu estou tantos anos nessa profissão e voltei para casa com uma angústia. Eu digo, não é possível que isso está acontecendo. Então, se eu não fizer nada, aquele profissional que de repente ligou lá, até curso de neuropsicologia, e fez de 80 horas, eu fiz de 920 horas. E para ser especialista não pode faltar 1 hora. 2 anos lutei para ser especialista, porque tu tem que provar, mais provar. E aí, Sandra, como na nossa área isso é difícil, quando nós falamos de angústia e ansiedade, se a gente não cuida, a gente desenvolve isso. Mas poucas vezes na vida eu fui para casa com uma angústia. E estou falando agora para você isso. E não posso fazer nada. Ou posso? Você que está assistindo, se inscreva no canal. Me siga. Vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa para te alertar. Vai ter muita coisa pedir como a Sandra trabalha tanto e é tão plena. Por que ela passa um óleo? Porque é totalmente natural. Porque não tem sintético. Porque eu também uso, e esses dias eu usei numa paciente. Sandra, só escuta isso. Ela veio, ela disse, eu tô com uma dor de cabeça. Eu digo, dá a tua mão. Passei na mão dela. Vou contar um pouco diferente, que jamais vou expor nem um fio de cabelo do paciente. Passei na mão e ela fez assim, o me permite, acho que é, né? E eu continuei a terapia e de repente ela tem uma religião, né? Eu não falo de religião, Deus, onde 2 pessoas estão unidas, ou tá a fé ou tá Deus, como cada um acredita, ok? Mas assim, ela disse, meu Deus, você me passou um passe. Minha dor de cabeça passou. Eu digo, ai meu Deus, essa é a Sandra. Então assim, ó. E não é magia, né? Também é ciência. É ciência. É ciência. Maior empresa do mundo, então podemos falar desse laboratório com toda a expressão, sem medo de ser feliz. Vamos continuar na angústia e na ansiedade. Sim. Agora? Na ansiedade, na verdade, eu falo que muitas vezes a gente cria isso nas crianças desde pequeno, né? Porque a gente vive acelerado. Então, eu falo lá em casa para minha filha que eu experimentem trocar a palavrinha por animado, que daí a ansiedade não fica uma coisa ruim, fica uma coisa boa, né? Porque a ansiedade pode ser ruim e pode ser boa. Andressa, esse é o próximo tema, tá? Então, os pais fazem isso com os filhos diariamente e não percebem. Exato. Uau! A gente tá o tempo todo acelerando, porque assim, ó, eles comem devagar, né? É uma novela no almoço, né? Tu tá correndo contra o relógio para todo mundo almoçar junto e eles estão plenos ali, fazendo a refeição deles, conversando, contando aqueles minutos e a gente acelerando, né? Ou então vai ter uma prova, vai ter uma festa. A palavra é animada. Então, a ansiedade na minha casa é só coisa boa, né? E a angústia é exatamente isso. O que tu quer me contar que tu ainda não me falou? Ou o que tu quer mudar na nossa casa que tu ainda não me falou? Né? Dá esse espaço para a criança também falar dias, e aceitar o que ela fala na volta. Esses dias eu descobri algo com uma criança, porque a gente aprende todo dia. O saber, o aprender é a filosofia, eu acho que é a melhor que tem na vida, né? E eu aprendo com pessoas muito pequenininhas, como com pessoas de 95 anos. Meu paciente hoje de mais idade tem 79 anos. Não, desculpa, 89 anos. E reclama muito porque nunca os filhos levaram para uma terapia. Ele achou que terapia era para louco e para chorar o tempo inteiro.
E quando a gente consegue mostrar isso, isso muda totalmente a característica, né? Mas quando nós falamos de angústia, para não perder o foco, gente, angústia, isso realmente daria 5, 6 programas. Angústia também é quando, no meu ver, eu quero tua opinião, quando a família desenvolve angústia, quando o marido ou a mulher ou os filhos, para os pais de idade, eu teria tantos fatos. Eu vou fazer um programa, atenção, se inscreva, um programa só de relatos. Vai sair. Sabe o ditado popular? Cobras e lagartos. E quem sabe muitos vão se identificar. Então, E se corrigir, né? Tudo que a gente fala aqui não é para dizer para um. Exato. É para, de repente, a gente pensar, será que eu faço isso? A angústia. Atenção, casais. Como eu vejo casais, o casal já casado há muito tempo, ou mesmo pouco tempo, e não tem coragem de falar. Isso é angústia. Ou quando um só fica falando, e o outro, para não... o outro é mais o lado esquerdo, mais da razão, mais analítico. Ele só ouve. E para ter paz em casa, ele não tem coragem de expor o seu pensamento. E aí eu digo, quando meio que é uma tortura psicológica, no lado do bem, mas não estou fazendo nada. Isso desenvolve uma angústia. Sandra, você que faz tantas avaliações e trabalha com isso todo o tempo, a ciência diz, confirma, eu faço mestrado fora, que muitas famílias, um desenvolve o câncer no outro e depois chora. E quando você fala, a pessoa diz, não, eu não faço isso com meu marido. Não, acho que é a questão da autorresponsabilidade, né? Da gente saber que o que a gente vai fazer pro outro, se é isso que a gente queria pra gente, né? De ter essa consciência. Porque aí tu vai falar as coisas, o outro vai ficar remoendo, mas a pessoa pode me falar e eu não ficar remoendo, né? Ou eu não ficar angustiado com aquilo. Eu sempre digo, o negativo não é pacote teu. Só mas que não é fácil, né? Não. Ainda mais... Eu falo que uma relação é como se fosse um negócio, praticamente. É um negócio. Né? Por quê? Porque a gente vai ter que tentar administrar. E eu falo que o masculino é muito diferente do feminino, né? Então, o masculino é essa questão... É muito diferente. Do poder, e o feminino é a questão do sentimento. Nunca o homem vai ter o sentimento que o feminino, que a mulher, tem. Né? Então, a gente também tem que entender isso, que a forma de enxergar é diferente, tanto do masculino quanto do feminino. Não corte isso, porque isso é ótimo agora. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de, não digo só de entender o outro, né? Mas de se questionar. Antes de falar, pensar antes de falar. Depois que tu falou uma palavra, não tem mais volta. Não recolhe mais. Né? Não tem mais o que fazer. Desculpa porque eu falei. Não tem mais como. Então, o ideal é tu pensar antes de falar se tu vai machucar ou não, se tu gostaria de ouvir isso ou não, né? E também não dá tanta importância. Eu acho que hoje em dia a gente dá muita importância para pequenas coisas. Sim. Né? E também não comemora os pequenos fatos, né? Que nem eu falo assim, de comemorar em família, de estar ali com teu marido, com a tua filha, né? De aproveitar esse momento. Porque muitas vezes a gente não vai estar presente, né? Vai estar trabalhando. Um programa todo dia, a gente teria, na nossa experiência, na minha e na tua, na minha profissão, a gente teria tantos exemplos para contar. Por exemplo, casais não se importar com pequenos fatos. Isso é uma coisa assim... E não só os casais, tá? Me ajuda a lembrar, se eu esqueci, das crianças do colégio. Eu tenho algumas situações que eu não sei o que dizer, mas assim, os casais... Qualquer coisa é motivo
de não ter compreensão. Mas eu tenho um fato de contar meu, inclusive. Tipo assim, se minha filha quebrou ou destruiu alguma coisa sem querer, a impressão que eu tive um dia é que ela tinha sempre receio de me contar. Sim. Justamente por quê? Porque se fosse qualquer outra pessoa estranha, eu ia dizer, não foi nada, não sei o quê. E ela, eu vou chamar a atenção de cuidar, de como, por que tu derrubou, entendeu? Então, isso a gente tem que ter esse cuidado e pensar, se fosse uma visita, eu ia falar dessa forma, né? Não é fácil a gente tá se policiando e perceber, né? Com certeza a gente atingiu o coraçãozinho de alguém que pensa em não ficar remoendo, não, porque me falaram isso, tudo é bullying, tudo é chateado. Por que as pessoas antigamente eram mais felizes? Eram sim, brincavam, se sujavam, se mordiam, mas levavam tudo numa boa. Hoje, Deus o livre, qualquer coisa é motivo. É a importância que a gente dá para as coisas. Uma palavra final que tu queira deixar para quem está nos assistindo, você que é tão preciosa para todos nós. A Sandra tem um diferencial. Ela estava num navio de férias e eu precisei dela, ok? E ela tirou uma tarde para correr atrás de diagnóstico e de profissionais. Não esqueça dos detalhes que os outros fazem para você. Esse é o verdadeiro valor que nós levamos para a nossa vida. O resto, aquela casa, aquela mansão, tudo nós queremos. Nem todos querem. Mas esse é o valor, Sandra, que a gente tem. E isso é um fato e é um relato. Não é... Eu poderia trazer livros. Não. Vamos ver como a pessoa funciona. Exato. E a questão Sandra, é que... tua palavra final aí. E a questão é que a gente o tempo todo precisa estar nessa autoconsciência, digamos assim, né? E eu falo que toda doença, ou toda angústia, ou toda ansiedade é justamente um problema nas relações, né? É algo nas relações que a gente não soube resolver que aquilo está nos causando. Que é a gente que permite isso, né? Justamente pela importância que a gente dá para as coisas. Então, é que nem eu falo sempre, trocar pensamentos negativos por pensamentos positivos não é fácil. A gente tem os óleos essenciais para nos auxiliar, né? Porque quando a gente inala, questão de 20 segundos já está lá no nosso bulbo olfatório, no nosso hipotálamo, passando para todas as células do nosso corpo. Pelo menos um abraço de mãe, né? Para as nossas células. É o chá da vovó, tá? Nada mais que isso. E, aliás, esses dias eu atendi uma paciente em caráter de emergência e aí já estava com muito medicamento, eu não posso começar a falar tudo de novo. Eu disse para ela, procura um pé de laranja, por favor. Exato, faz um chazinho de laranja. Só o aroma já vai mudar o teu astral. Exato. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Sandra, espero ter a oportunidade de você novamente conosco bem em breve, porque a gente tem outro programa para gravar e onde a tua presença vai ser fundamental e vai ajudar muitas pessoas. Nos sigam na rede social, no Instagram, no YouTube, se inscreva e toda sexta-feira às 18 horas, pode assistir no domingo, pode assistir de noite. Em vez de você assistir qualquer... Não vou falar do TikTok, que eu também tô, né? Mas... Não, me assista então, por favor, me assista e fale qual o tema que hoje te incomoda. O que realmente você gostaria que a gente trouxesse? Você quer outros médicos? Você quer... Quem você quer que fale? Das pessoas que você ama e não precisa ser um médico. Pode ser teu vizinho, pode ser quem for. Até o próximo programa.
Foi muito bom, Sandra, obrigada. Ainda temos profissionais da saúde que fazem plantão dia e noite e que querem ajudar pessoas. Beijo a todos. Obrigada.